Olá, irmãos do programa Mensageiro de Cristo. Aqui quem fala é Rômulo Sobrinho. Mais uma vez, estou aqui levando a palavra de Deus, evangelizando, levando até você. E a palavra de Deus está no evangelho de hoje. O evangelho que está em Mateus 6, 24 até 34. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está no céu os alimentam. Vós não valeis mais do que os pássaros. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, basta seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra é muito bonita, a palavra de Deus. Hoje, o Evangelho nos convida a fazer uma pausa nas nossas inquietações diárias, para escutarmos a voz do Senhor que fala com firmeza e ternura. Não vos preocupeis com a vossa vida. Estas palavras não são um chamado à irresponsabilidade, mas sim ao realinhamento do nosso olhar, porque, em verdade, muitos de nós temos vivido ansiosos, exaustos, atordoados pelas exigências deste mundo e esquecendo do essencial. E o essencial, meus irmãos, não está nas vitrines, nas contas bancárias ou nos currículos, mas na confiança em um Deus que não falha. Jesus começa dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Que palavra forte! Então, é o que eu digo a vocês. Servir a Deus é muito, muito importante, porque quando tentamos dividir nosso coração entre Deus e o dinheiro, entre o sagrado e o materialismo, nós nos diluímos e na diluição perdemos o sabor, perdemos a luz. O Senhor não nos pede que sejamos alienados na realidade, mas que saibamos quem deve ocupar o trono do nosso coração. E esse trono pertence a Deus. O Evangelho de hoje também nos apresenta um convite à liberdade. Liberdade de não viver como escravos daquilo que perece. Por quê? Por mais que o dinheiro possa comprar muitas coisas, ele jamais poderá adquirir paz, esperança e sentido. São Luís Gonzaga entendeu isso com profundidade. Jovem, rico, nobre, mas decidiu abraçar a pobreza evangélica porque percebeu que nenhum palácio era mais precioso que o abrigo da graça divina. E nós temos coragem de fazer escolha assim? Ou vivemos dobrando o joelho diante de um sistema que cobra produtividade, aparência, acúmulo, controle? Jesus nos diz, basta a cada dia o seu próprio mal.
mas a gente insiste em sofrer antecipadamente e planejar o amanhã com medo e acumular hoje porque tememos o que virá. Perdemos a leveza da fé porque perdemos o foco. A verdade é que muitos já têm casa, comida, roupa, mas não têm paz. Muitos têm a mesa posta, mas não têm mais apetite espiritual, porque o vazio que grita dentro da alma só se sacia com aquilo que é eterno. O alimento do corpo é importante, mas o alimento da alma é essencial. E é por isso que Jesus insiste: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Não é feita de aparências nem de recompensas visíveis. A justiça de Deus é misericórdia, é partilha, é compaixão. Quando alguém se preocupa tanto com o que vai comer amanhã, muitas vezes esquece de dividir o pão que tem hoje. E é essa lógica que Jesus deseja transformar. Ele quer que saiamos da lógica da escassez e entremos na lógica da confiança. As aves do céu não semeiam nem colhem, e mesmo assim são alimentadas. Os lírios do campo não fiam nem tecem, mas nem Salomão se vestiu como eles. Que beleza essa comparação! Porque Jesus está dizendo: olha ao redor, veja como Deus cuida da criação. E se Deus cuida dos pássaros e das flores, quanto mais cuidará de nós, que somos imagem e semelhança do seu amor. Talvez você diga: mas, meu amigo, eu tenho conta a pagar, tenho filho para sustentar, responsabilidade que não permite descansar o coração. Eu até entendo, e Jesus também entende, mas o que ele quer nos ensinar é que se dermos o primeiro lugar a Deus, se confiarmos na sua presença concreta e atuante, a força que precisamos nos será dada. A paz que tanto buscamos nos será oferecida. E é isso. Você precisa saber que é muito importante. É muito importante. Precisamos muito. A paz que tanto buscamos nos será oferecida. Vale lembrar que confiança não é ausência de luta, mas é a certeza de que não lutamos sozinhos. A ansiedade nos aprisiona, mas a fé nos liberta. Por isso, precisamos parar de tentar controlar tudo. Deus não quer nos ver cansados de tentar ser o salvador de nossa própria história. Ele quer entrar, agir, conduzir, mas para isso precisa que abramos espaço. E esse espaço só se abre quando paramos de servir a dois senhores. Não se trata de romantizar a pobreza ou ignorar as necessidades reais. Trata-se de colocar as coisas em seu devido lugar. Os bens materiais têm sua função, mas não podem dominar nossas escolhas. A riqueza verdadeira está em um coração que ama, confia, partilha e espera. Quando isso acontece, tudo muda ao nosso redor, porque já não somos governados pelo medo do amanhã, mas pela certeza do cuidado de Deus. A cada dia basta ser esse cuidado. A cada manhã, Deus renova sobre nós sua misericórdia. Quantos aqui já viveram os momentos que parecia que nada ia dar certo? E de repente vem uma saída, um alívio, uma solução inesperada. Pois é, isso se chama providência. Não é coincidência, é cuidado. Não é acaso, é amor. E é esse amor que sustenta o mundo, ainda que tantos o ignorem. Portanto, queridos amigos, vamos inverter nossa lógica. Vamos nos preocupar menos com o que temos e mais com o que somos. Vamos investir menos em acúmulo e mais em generosidade. Vamos deixar de lado a ansiedade que sufoca e cultivar a confiança que liberta. O Evangelho de hoje é um chamado para um novo estilo de vida, onde Deus é o centro e todo o resto ocupa seu lugar de acréscimo. E que jamais esqueçamos, tudo que o mundo valoriza demais tende a perecer com o tempo. Já o que é de Deus permanece. Então, que nossas escolhas referem em quem realmente confiando. Que o nosso coração encontre descanso
na certeza de que o Pai do céu sabe tudo aquilo que precisamos. Antes mesmo de que peçamos, Ele já está preparando o melhor caminho. São Luís Gonzaga viveu essa confiança com radicalidade, abriu mão de um futuro promissor, de riquezas, títulos e honras, para servir a Cristo no cuidado dos pobres e doentes. E morreu jovem, mas pleno, porque entendeu que viver para Deus é a única forma de viver com sentido. E o sentido da vida não se encontra em coisas acumuladas, mas em gestos de entrega, fé e doação. Que nós possamos aprender com Ele, que sejamos capazes de olhar para o Evangelho de hoje e dizer: Senhor, eu não quero mais servir a dois senhores, eu escolho confiar em Ti. E então, sim, mesmo nas tempestades teremos paz, mesmo na escassez teremos esperança, porque o reino de Deus já estará dentro de nós, e onde Ele reina, nada falta, tudo floresce, tudo se transforma. Meus amigos, não é fácil romper com a lógica do mundo. Às vezes, até dentro da igreja, somos tentados a medir as pessoas pelo que elas possuem e não pelos que são. Mas Deus não enxerga com os homens, Ele vê o coração. Por isso, o reino que Jesus anuncia é o reino que começa na alma, onde não há espaço para disputa de poder ou vaidade, mas sim para confiança e verdade. O convite que recebemos hoje é exigente, mas libertador. Soltar as amarras, quebrar os grilhões da ansiedade, confiar na providência, buscar o reino em primeiro lugar. Porque quem tem Deus tem tudo. Confiar em Deus é mais do que sentir, é decidir cada dia descansar nele, caminhar com ele e não permitir que o medo tome o lugar do Pai. E assim eu falo para vocês precisam entender essa mensagem. Eu vejo tanta gente trocando e colocando coisas do mundo mais importante que Deus. Recentemente, a gente vê aí, né, os feriados religiosos. Isso é um grande exemplo. Os feriados religiosos, as pessoas deveriam honrar. Não, hoje é não é feriado não, é um dia que foi conquistado, digamos assim, pela igreja, para que as pessoas tivessem aquele dia de folga, quem trabalhasse, e pudesse se dedicar ao nosso Senhor Jesus Cristo, seja na Semana Santa, seja no Corpus Christi, ou em outra data religiosa. Mas o que é que as pessoas fazem? Vão servir o outro lado, né? Querem servir a dois deuses. Deus da prosperidade, do dinheiro, da ambição, e deixa o Deus verdadeiro de lado. Isso é um absurdo, né? Eu não concordo com isso e fico até triste. A mensagem de hoje diz, belíssimo o evangelho de hoje, e fala isso aí também, né? Não devemos seguir a dois deuses, não devemos dar valor às coisas do mundo mais do que a Deus. Isso é muito importante, eu queria muito frisar e que vocês entendessem isso aí. Então, eu acho que isso é uma grande desrespeito, é uma grande falta para com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, porque aquele momento que deveria, né, uma conquista e que todos deveriam estar ali presentes, se dedicando à igreja, seguindo a vocação, né, que sua vocação que é servir ao Senhor, não está ocupando com outra coisa, porque o comércio, a loja, as empresas aí faz com que a coisa não tenha um significado importante. Onde vai abrir, todos vão abrir, então passa para as pessoas que não é importante esse dia, que é um dia qualquer. Vai trabalhar não é para se dedicar a Deus, não é importante. Então torna as coisas do mundo, essas coisas aqui mundanas, mais importante do que o nosso Deus. É triste isso, muito triste, eu fico muito triste com isso, mas que vocês tenham conhecimento disso, tenham atenção sobre isso e procure vivenciar, procure mudar cada um no seu interior,
Tenha atenção maior com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não troque Ele por nada. Nada. Ele está acima de tudo, porque sem Ele não somos nada. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa.